Olá, triguinhos, graça e paz. Bom, gente, eu tô muito feliz em gravar esses vídeos, porque vão ser vários. Eu confesso que eu demorei pra poder vir gravar, porque foi um processo, assim, muito intenso, né, pra mim, de muito aprendizado. Mas aí eu não conseguia organizar as ideias na minha cabeça de uma forma, assim, didática. É, até consegui organizar de forma didática, mas ficaram assim, áudios longuíssimos. Eu tenho um grupo chamado Trechos para Trigos, vou deixar aqui na descrição caso você queira fazer parte. Eu brinco com elas lá, né? Com elas e com eles, porque tem menino e tem menina, que os meus rascunhos vão pra lá. Então, assim, sempre que Deus fala algo comigo, eu imediatamente compartilho com elas, sem muita preocupação teológica de, não, eu compartilho o que eu tô aprendendo e pá, mando. Mas pra gravar aqui, né, eu prefiro ler, estudar, organizar e tudo mais. Isso num ponto é bom e num ponto é ruim, porque às vezes me atrasa um pouco no meu processo. Mas tá na benção. Vai ser lindo do mesmo jeito. Bom, vocês viram aí na capa, eu tava em dúvida de qual tema colocar. Se eu colocaria sobre palavras de afirmação ou se eu colocaria o tema cocriação. Então, confesso que enquanto eu gravo esse vídeo, eu não sei o que eu coloquei aí na capa, mas vamos falar em ambas, tá? Sobre ambas. Mas eu queria conversar com vocês algo muito específico que o Senhor me mostrou através da palavra. Quem tá assistindo os outros vídeos, já assistiu os vídeos anteriores, sabe que eu leio sobre lei de atração. Vai fazer quase 10 anos, se eu não me engano, uns 8 ou 10 anos por aí. E meu maior desafio a respeito da lei da atração era a questão mística versus a Bíblia. Por quê? Eu sou convertida desde os meus 17 anos, né? Então hoje eu tô com 37, então eu tenho 20 anos de conversão. E eu tinha algumas vertentes, né? Coisas que eu entendia de certa forma a respeito da palavra e que me conflitava com o que a galera, coisas que a pessoa da lei da atração estava falando. Então, quando foi agora do ano passado para esse ano, de 2021 para 2022, eu entrei num processo depois de um deserto, né? Que tem até um vídeo falando sobre isso, que é eu e minha empresa em Cádiz. Entrei num deserto que me trouxe um processo de aprendizado profundo a respeito de finanças, principalmente finanças, dinheiro, mas o que a gente vai conversar aqui vale para tudo na vida, ok? Mas o meu foco é mais finanças porque é a área realmente que eu precisava, assim, desatar. Bom, eu quero falar pra vocês o que o Espírito Santo falou comigo sobre cocriação e também palavra de afirmação, mas é principalmente cocriação. A galera da lei da atração, né, eu falo a galera, né, o pessoal da lei da atração, eles falam muito sobre que nós somos cocriadores e que nós devemos cocriar. O que é cocriar? Vamos usar o jargão crente. Trazer à existência o que não existe. Te lembra alguma coisa, é isso? Pois é, é como a gente explica a fé. Então, quando eles falam de cocriação, eles estão falando de manifestar aqui na Terra coisas que você deseja e que você quer. E aí, só que eles, quando você vai ler os livros sobre a lei da atração, nem todos falam sobre Deus, né? Muitos falam sobre uma força, um poder, eles usam o termo universo, e isso me travou. Porque eu pensei, cara, eu não creio em força, eu não creio em poder, eu não creio em universo, eu creio em Deus. Eu creio em Deus e eu creio em Jesus, e pra mim é Ele que é responsável por tudo que acontece aqui. Então, se essa galera tá cocriando, trazendo à existência o que não existe, focando na força, em Deus, seja no que for, no que eles estão. O que eles estão se agarrando? Porque é incontestável, porque manifesta. Então eu fiquei pensando, será que é Satanás? Será que é uma. Eu falei, mas não pode ser uma frequência maligna, porque tem muita coisa que manifesta pra coisa boa, né? Não é só o dinheiro em si, né? Você vê as pessoas prosperando e mudando a sua própria vida e mudando a vida de outras pessoas, e como não tem Deus nisso, né? Enfim, questionamentos que eu fui fazendo, até que Deus me mostrou através da palavra aonde está essa força. A gente já conhece. Só que eu não sei se isso vai fazer sentido para você como fez para mim, de compreender isso na sua totalidade. E detalhe, Bíblia na Bíblia. Não, a gente não vai usar nenhuma explicação de fora. Vamos lá, vamos comigo. Gênesis diz o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui no aplicativo pra gente poder ler junto, ok? Gênesis fala o seguinte, ó, primeiro capítulo de Gênesis, ele tá mostrando pra gente a criação do mundo, certo? E ele começa assim, ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa versão que eu tô usando é da Bíblia Viva, tá? A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. Você já parou para se perguntar que luz é essa? Porque não era o sol. Porque se você continuar lendo Gênesis, você vai ver que o sol foi criado lá embaixo, né? Em algum outro dia. Deixa eu ver aqui. No versículo 15, né? Começa falando sobre a criação do sol e da lua, né? Mas até então, o sol não existia. E aí eu perguntei, né? E eu lendo o versículo, eu falei, ok, Deus, então que luz era essa? Que luz estava sendo gerada ao ponto de clarear a terra? Aí eu fui para a ciência, né? O que a ciência fala? A ciência diz que não é o sol que torna o dia a dia sozinho. É uma coisinha chamada atmosfera. Então significa o quê? Existe a atmosfera no globo terrestre, ok? Quando a luz do sol bate, reflete sobre a terra, por causa da atmosfera,
o dia, o globo terrestre fica claro, ok? E a mesma forma, por isso que o céu é azul, porque quando essa luz reflete sobre o mar, reflete sobre o céu, e isso torna o céu azul claro durante o dia. E aí de noite, quando a Terra está em rotação, né, e aí a gente sai essa luz do sol de sobre a Terra e vem a Lua, e a Lua vocês sabem que ela não tem iluminação natural, o que acontece? O dia fica noite. Aliás, né? O dia anoitece, né? E se você vê lá na ciência, tá? Ciências básicas, a gente fui lá revisitar isso, né? Que eu confesso que eu não lembrava. Se não existisse a atmosfera, a Terra seria escura, igual o universo é. Não tem universo? As fotos que a gente vê do universo? O universo ele é totalmente escuro, você vê o sol, você vê a luz do sol, mas ela não é suficiente para clarear. E aí, quando eu li a primeira vez isso, eu pensei, bom, então, se é uma luz que reflete sobre a Terra, que luz era essa, Senhor? É a tua glória? Eu pensei, né? Até fiz um vídeo falando sobre isso, profeticamente falando, não deixa de ser. É a tua glória refletindo sobre a Terra? Eu pensei. E aí o Espírito Santo falou, não. Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia. Olha o que fala, gente, em João. Tá tudo aqui. Sabe o que eu acho interessante? É que quem tem estudado lei da atração, algumas técnicas de Ho'oponopono, algumas técnicas que entendem esses princípios, apesar deles não mencionarem os versículos bíblicos, a verdade é que tá tudo aqui. E isso é a questão. A Bíblia, ela é o nosso manual para existir aqui nessa terra. Só que muitas das vezes nós lemos ele de uma maneira mística ou espiritual, né? Deixa eu fechar aqui a janela para diminuir o barulho lá fora. Quando na verdade ela tem princípios básicos para como viver aqui. Vamos lá. João capítulo 1. Olha que interessante. João começa falando, é um versículo super conhecido que ele tá falando sobre Jesus. E ele diz o seguinte, ó: no princípio, já faz sentido aí? No princípio, Gênesis, no princípio, era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Se tu está no mistério, tu já entendeu aí, mas eu vou esmiuçar isso aí, para vocês entenderem o que Deus falou comigo. Primeira coisa, quando eu li, eu falei, então a luz era Jesus. Jesus era a luz. Eu falei, Deus, mas o Senhor disse, haja luz e houve luz. Mas aqui João está dizendo pra gente que ele já estava com Deus no princípio. Então ele já existia. Então essa luz não era a criação de Jesus, porque Jesus já existia, ele já estava no princípio. Então, se Jesus era a luz, me explica, Deus. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, você não entendeu o mistério. Não é Jesus que está sendo criado, mas a regra de como tudo nessa terra passaria a ser criado. Pensa comigo, ó. Aqui ele fala que Jesus era a luz, e uma luz que a escuridão não pode apagar. Quando a gente lê Gênesis, diz que haja luz e houve luz, e Deus separou o dia da noite. Quando a gente lê dia e noite, a gente acaba pensando no dia e noite do normal, dia e noite. Só que pensa comigo, se dia e noite, o dia começa e a noite chega. Quando a noite chega, automaticamente o dia se torna escuro. Estão raciocinando comigo? Só que aqui em João ele diz que a luz, essa luz, né, que brilha no meio da escuridão, ela não vai ser apagada. Então, o que Deus começou a falar comigo? Essa criação que está acontecendo aí, ela está te revelando um princípio da Terra. Gente, Deus criou o mundo, Deus nos colocou aqui nesse mundo e não nos colocou a ermo. Deus colocou a gente nessa terra e ele deixou as regras da terra pronta para que a gente trouxesse a existência. Então vamos lá. Se Jesus é essa luz, olha que interessante. Aqui ele fala que Jesus é a luz. E depois João diz que Jesus, ele é a palavra. E depois ele fala que nada foi criado sem ter sido, nada foi feito, né, sem ele. Como que Deus criou a terra depois que ele disse haja luz? Depois que Deus cria, depois que Deus fala haja luz e houve luz, aí ele inicia a criação do mundo, certo? E a criação do mundo, ela vem debaixo de palavras liberadas. Gente, pensa comigo. Deus poderia estalar o dedo e o mundo acontecer. Deus poderia piscar e o mundo acontecer. Deus poderia fazer nada, só olhar e o mundo acontecer. Só que Deus criou o mundo num formato que é um padrão para mim e para você. Qual é o padrão de Deus para cocriar qualquer coisa nessa terra? Palavra liberada. Quando eu libero uma palavra, eu trago à existência o poder de cocriação de qualquer coisa. Só que essa palavra liberada, ela manifesta porque existe uma força que executa a manifestação. Quem é essa força? Jesus.
E aí eu falei assim, Deus, ok, só que muitas das pessoas que aplicam a lei da atração, né, que entendem a questão desse funcionamento da cocriação, nem sempre eles creem em Jesus. Então como é que eles fazem? E aí Deus falou pra mim isso. Aqui, João, ele tá dizendo o seguinte, olha só, esse Jesus que vocês hoje conhecem, e pra gente, né, pensando numa visão futura, e pra vocês que vão conhecer, esse Jesus que vocês conhecem é aquele que veio em forma de homem, andou na terra, morreu na cruz por você, te trouxe salvação. Você conhece esse. Só que antes de você conhecer esse Cristo, ele já era. Ele já existia. E Deus estava falando aqui comigo que quando Jesus, né, quando as pessoas começam a crer que existe uma força manifestada nessa terra que tem o poder de trazer a existência, gente, para Jesus não faz diferença se você conhece como Jesus ou não, ele é. Independente se você, da forma que você entende que ele é, mas ele é. E aqui nessa terra, tudo que se manifesta aqui é por intermédio dele, porque ele é essa força manifestadora. Você crendo que é Jesus ou não, a pessoa achando que é uma força, que é um universo, seja lá o que ela for. Só que a Bíblia está deixando bem claro pra gente que essa força manifestadora é o Cristo que a gente conhece. Eu entendo, gente, que Jesus, ele veio para dizer para mim e pra você assim, filhos, olha só, tudo que vocês desejam que seja manifestado aqui na terra, basta você liberar uma palavra. Isabela, onde tem isso na Bíblia? Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria ao monte, move-se, e ele se moverá. Já parou pra pensar nesse versículo? Que aquele não diz, se você orar a Deus, se você pedir a Deus, se você fizer campanha, se você ofertar. Não, não, não. Ele diz, se você disser ao monte, move-se, ele se moverá. Que deu? Fé no quê? Que fé é fé em quê? Fé na palavra liberada e que existe uma força nessa terra que manifesta. Eu creio e entendo que essa força é Jesus, mas tem gente que entende que é só uma força e se impede de manifestar? Não. E é isso que a gente crente não entendeu. A gente começou a acreditar que os milagres e as manifestações, eles acontecem porque você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador e por isso você é abençoado. Gente, olha só. Jesus veio na terra para dizer para mim e para você assim, olha, tudo que você quiser manifestar aqui nessa terra, basta liberar uma palavra. Mas eu vim para te lembrar que você pode manifestar o que você quiser aqui. Só que eu tô preparando um lugar que é melhor do que esse daqui e que você só vai chegar lá se você crer em mim como Senhor e Salvador. Jesus está dizendo para mim e para você que as regras dessa terra elas já estão aqui e é para todos, crendo em Jesus ou não como Senhor e Salvador. Só que, a partir do momento que você crê em Jesus como Salvador, além de você ter uma vida em abundância aqui, você ainda está reservando e preparando um lugar no céu para você. Quer dizer, ele que tá, né? Preparando e reservando um lugar pra gente no céu. E nós cremos que vamos chegar lá pela fé, que não é por obras. É crer em Jesus como teu Senhor e Salvador. Isabela, então você está dizendo que se eu quiser um carro aqui nessa terra, como que eu manifesto isso? Palavra liberada. Na verdade, tem uns processozinhos e é sobre isso que eu quero gravar esses vídeos, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, olha, a gente tem que estar em equilíbrio e esse é o nosso maior problema como ser humano. A gente vê algumas igrejas com a teologia da prosperidade que eles trabalham princípios que são bíblicos, porém eles estão em desequilíbrio quando eles dizem, vem pra Jesus porque Jesus vai te dar um carro, vai te fazer ficar rico. Isabela, mas Jesus não faz? Qualquer um pode alcançar isso sem reconhecer Jesus como Salvador. Porque essa é a regra do mundo. É a regra posta na terra. A gente acabou de falar. A regra que Deus criou foi a seguinte. Tudo que vocês quiserem que aconteça nessa terra, vocês precisam ter fé, mesmo que seja num grão de mostarda. Pode ser pequena, mas a questão não é o tamanho, igual o pastor ontem falou isso, né? Não importa o tamanho da fé. O que importa é ativá-la. E o que ativa a fé para manifestar algo? Palavras liberadas, que é que muita gente chama de palavras de afirmação e a gente cristão chama de profetizar. Só que a gente mistificou o profetizar. A gente trouxe o profetizar como se fosse algo que eu recebo do Espírito Santo e eu libero. Quando na verdade profetizar deveria ser liberar palavras de afirmação daquilo que eu desejo. Foi até aqui, gente, já tem 20 minutos, eu não quero deixar esse vídeo tão longo assim, mas eu precisava esmiuçar para você entender o que eu quero dizer. Então o que a gente precisa aprender? Todos nós somos co-criadores e manifestadores de tudo que a gente quiser aqui nessa terra. Principalmente, como eu falei, meu foco é questão material, mas isso vale para a saúde, isso vale para tudo. E a Bíblia nos respalda em todas elas, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu comentário, compartilha. Esse vídeo tá numa playlist, né, Lei da Atração versus Bíblia, e eu vou seguir gravando, falando sobre isso. Eu vou continuar agora mesmo, vou só encerrar esse vídeo e iniciar o outro, para que não fique tão longo, né, e a gente possa trabalhar em cima disso juntos. Tá bom, pessoal? Um beijo!